Vamos agora para o capítulo 2 da nossa aula, da nossa videoaula. Vou falar agora sobre conhecimentos gerais, tá? Conhecimentos gerais. E dentro desse capítulo, a principal dificuldade, né, que o aluno tem sempre é em relação aos termos náuticos, tá? Porque são termos que nós não estamos acostumados a ouvir, né? Diferente quando nós vamos tirar uma habilitação de veículo, por exemplo, né? Desde novo nós, né, andamos com o nosso pai, com o nosso tio, com o avô no carro ali, e sempre vemos placas de sinalização, né? Sabemos que é uma placa de pare, de preferência, tá? As partes de um carro, o volante, o painel, né? Nós já conhecemos tudo isso assim desde novo e normalmente não temos dificuldade na hora de fazer uma prova, uma habilitação para veículos, tá? Porém, na parte de embarcações, né, é um mundo completamente novo, pelo menos eu acredito, para a grande maioria dos senhores, tá? Então, só que nós temos que aprender, tem que entrar no sangue esses termos náuticos, porque faz parte do nosso currículo, do curso, tá? Faz parte do entendimento, se você não entender sobre termos náuticos, você não vai conseguir fazer uma boa prova, tá? Então, a partir de agora, a gente vai começar a se familiarizar com o linguajar que nós, né, vocês nunca viram, tá? Ou se viram muito pouco, e agora a gente vai adentrar mais nessa parte aí. Eu coloquei aqui nos próximos, quem está acompanhando a apostila, nos próximos 3 slides aqui, alguns termos náuticos, né, que nós vamos ter que aprender, tá? Mas eu vou pular esses três slides aqui, tá? Porque nós vamos aprender com algumas imagens que estão contidas na apostila, tá? Que a primeira imagem é essa onde tem aqui uma embarcação no centro. Em volta dela, né, está delimitado ali o bordo de boreste, que é o lado direito de uma embarcação, e bordo de bombordo, tá? Eu tenho aqui uma pequena embarcação para demonstração, e as embarcações elas possuem partes em comum, independente da embarcação, se é um jet ski, se é um navio, tá? Elas possuem partes em comum. Que partes são essas? Nós vamos começar agora a aprender a respeito desse assunto. A parte posterior da embarcação chamada de proa, a parte de vante de uma embarcação é chamada de proa. Toda embarcação ela possui uma proa, tá? A parte de ré da embarcação, o oposto, seria a popa da embarcação. Essa parte curva, tá, tanto de um bordo quanto do outro, é chamado de bochecha da embarcação. Então, nós temos aqui a bochecha do lado direito, chamada de bochecha de boreste, e bochecha do lado esquerdo, chamada de bochecha de bombordo, tá? Aqui, próximo aqui, a popa da embarcação, fazendo um ângulo aqui de 45 graus em relação à popa, nós temos aqui, né, tanto de um bordo como para o outro, nós temos aqui as alhetas da embarcação, a alheta de boreste e a alheta de bombordo. E no meio da embarcação, fazendo um ângulo reto aqui, um ângulo de 90 graus em relação tanto à proa quanto à popa, nós temos os traveses da embarcação. Então seria o través de boreste e o través de bombordo. Então, resumindo, seria isso aqui. Se eu tivesse uma embarcação, aqui, bochechas, tá? Bochecha de boreste, bochecha de bombordo, proa, popa, alheta de boreste e alheta de bombordo. Aqui é de bombordo, aqui é de boreste. E aqui nós teríamos aqui os traveses. Través de boreste e través de bombordo. E para que serve isso?
Isso serve para nós, quando dentro d'água, nós temos algumas referências em relação da nossa embarcação em relação a alguns pontos de terra ou também em referência a outra embarcação. Por exemplo, se eu tiver um cais aqui, né, para minha atracação, eu posso dizer que eu estou enxergando esse cais aqui pela minha bochecha de boreste. As bochechas elas fazem um ângulo, tá, de 45 graus em relação à proa da embarcação, tanto para um bordo quanto para o outro, como eu já tinha falado. Então, se eu estiver vendo um objeto na água aqui, um náufrago, por exemplo, tá, na água aqui, eu posso dizer que eu estou enxergando esse náufrago pelo meu través de boreste. Se eu estiver enxergando aqui outra embarcação aqui, eu posso dizer que eu estou enxergando essa embarcação pela minha aleta de bombordo. Tá? Enquanto se eu tiver aqui, por exemplo, uma pedra aqui no meio do rio, do mar, eu posso dizer que tem uma pedra pela minha polpa, pela polpa da embarcação. Tá? Então é isso aí. Então nós temos que ter uma imagem, uma memória fotográfica desse slide, tá? É muito importante porque aqui nós aprendemos não só o nome de um bordo, tá? Que aqui é boreste, tudo à direita é boreste e é caracterizado pela cor verde, tá? Importantíssimo isso. E todo bordo de bombordo, ou seja, o lado esquerdo, caracterizado pela cor encarnada, tá? Então nós teremos aqui verde a boreste e encarnado a bombordo, do jeito que está aqui a nossa embarcação aqui. Tá? Então tudo que tiver do centro para cá, e também aqui no meio da embarcação, o centro da embarcação, né, para a gente conhecer, a gente vai ver também nos slides anteriores, tá? É chamado de meia nau. Meia nau, tá? Ou seja, o meio da embarcação. Nau é embarcação. Embarcação, navio, então. Então, o centro da embarcação ali é considerado meia nau. Indo mais adiante aqui, falar só a respeito de estabilidade, tá? Estabilidade. Basicamente, estabilidade, uma embarcação para ser considerada mais ou menos estável, tá? É aquela embarcação, tá, que ela consegue se recuperar, tá, o mais rapidamente possível de alguns fenômenos que acontecem no rio, na água, no mar, tá? Que fenômenos são esses? Questão de prova também. O caturro de uma embarcação, que é esse movimento longitudinal de proa a popa, tá? O que causaria o caturro numa embarcação? Por exemplo, a embarcação pegar ondas de proa. Então, ela diz que a embarcação ela ficaria caturrando, tá? E o balanço, que aí o balanço já é de um bordo para o outro, de um lado para o outro, tá? Também uma onda aqui de través aqui, uma marola poderia ocasionar aqui na embarcação o balanço dessa embarcação. Então, uma embarcação, quanto mais rápido ela se recupera desses fenômenos, tanto o caturro quanto o balanço, é considerado uma embarcação estável, tá? Embarcação mais segura, vamos dizer assim, tá? Resumindo, você tem um barco que, independente do rio, do mar, está agitado ou não, é um barco que balança muito, que caturra muito, que balança muito, tá? Então, provavelmente você tem um barco instável, tá? Não tem um barco estável, com uma boa estabilidade, tá bom? Agora vamos falar a respeito de alguns fenômenos, tá, que ocorrem, que são dois fenômenos que caem em prova, né, mas basicamente esse fenômeno não apresenta risco para embarcações pequenas, né, de esporte e recreio, mas como está assim na programação de prova, então a gente tem que falar sobre isso. Nós sabemos que cai em prova, então temos que falar que são dois fenômenos chamados, primeiro, alquebramento e o contra-alquebramento. E assim,
é meio complicado assim, o enunciado, né, do que é um alquebramento, por exemplo. Ó, é quando ocorre uma maior concentração de pesos nas extremidades da embarcação, provocando uma curvatura longitudinal com a convexidade para cima. Tá? É meio complicado esse enunciado, mas aqui eu vou dar um bizu para a gente não perder muito tempo, né? Tentando decifrar esses nomes meio complexos aí. Nada mais é que o seguinte: nós temos aqui uma embarcação, tá? E temos aqui pesos concentrados na popa e na proa da embarcação, ou seja, nas duas extremidades da embarcação. E nós temos aqui um mar, tá? Que está nesse ciclo aqui, ó, de ondas, tá? As ondas, elas obedecem um ciclo, tá? Normalmente, assim, a distância de uma crista de uma onda para outra é a mesma, tá? Enquanto a distância também de uma vaga para outra também é a mesma. Então, isso aí pode criar esse fenômeno chamado aqui de alquebramento, tá? Então, imagina que nós temos um peso, né? Forçando aqui a estrutura da embarcação, a popa para baixo. Nós temos outro peso aqui na proa, na outra extremidade, forçando a proa da embarcação para baixo. E nós temos uma coluna d'água aqui, que eu chamei de crista da onda, fazendo o quê? Um vetor contrário aqui, ó. O que pode acontecer com essa embarcação, né? Ela pode vir a rachar esse casco, tá? Desde a quilha até o casco, e ela vai partir ao meio essa embarcação, se ela entrar numa situação dessa aqui, tá? Isso depende do estado do mar, depende das condições reais da embarcação, se é uma embarcação que está com as manutenções vencidas, se é uma embarcação mal projetada, tá? Então pode acontecer isso aqui. Então, como que eu vou, na prova, né, lembrar desses nomes? Alquebramento, contra-alquebramento. A prova é de múltipla escolha, então essa palavrinha estranha aí vai estar lá na prova, tá? Vai estar lá nas alternativas, tá? Então, o bizu aqui é o seguinte, é você se ligar, a palavra alquebramento, ela começa com a letra A. A letra A, ela tem duas bases, tá? Ó, ou seja, quando você vê, assim, pesos concentrados nas extremidades da embarcação, nós teremos duas bases, tá? Então, isso aí se refere ao alquebramento. Da outra forma, o contra-alquebramento, teremos aqui uma embarcação, só que agora esse peso está concentrado no centro da embarcação. E nós temos aqui é o contrário agora. A embarcação entrou nesse ciclo da onda aqui, ó, tá? Onde aqui também é a mesma distância, aqui também é a mesma distância de uma vaga para outra, tá? E nós temos aqui, ó, um peso no centro da embarcação, tá? E nós temos aqui duas colunas d'água agora, forçando tanto a proa quanto a popa dessa embarcação para cima. O que pode acontecer? A mesma coisa, essa embarcação ela pode rachar o casco desse jeito. Então, isso aqui é chamado de contra-alquebramento. Contra-alquebramento. Aí, como é que eu faço na prova para lembrar disso? Ó, se você colocar a letra C aqui de contra-alquebramento, tá? Você vê que o C ele tem apenas uma base, então a C de centro. Então vai estar lá, no enunciado da questão, o peso concentrado no centro da embarcação. Falou em centro, você lembra da palavra contra-alquebramento, tá bom? Seguindo aí algumas nomenclaturas, né, alguns termos náuticos aí, que a gente tem que aprender, e um dos principais é chamado de calado. O que vem a ser o calado de uma embarcação? Tá? Supomos que aqui nós temos aqui essa superfície da água, tá? Então o calado vai ser essa distância, tá? Entre a linha de flutuação e a parte mais funda da embarcação, ou seja, essa maior distância que tiver
vai ser chamada de calado. A gente está vendo aqui que essa embarcação ela tem um calado a ré, tá? Que é a popa, maior do que o calado avante dela, o calado avante. Supondo que aqui tivesse uns 30 centímetros, aqui tivesse uns 60 centímetros, tá? O calado. Então, essa palavrinha a gente vai usar ao longo também de todo o resto do conteúdo, tá? Então, muita atenção essa palavra aqui, ó, calado da embarcação, tá? Essa distância da superfície da água até a parte mais profunda da embarcação, questão de prova, tá? Seguindo aí, a gente tem a palavra boca de embarcação. A boca da embarcação nada mais é do que a largura dessa embarcação, normalmente medida a meia nau, tá? A meia nau. Então a maior largura dessa embarcação é chamada de boca. Atenção isso aí também. Então são informações importantes. É o comprimento, boca e calado de uma embarcação. Nós temos outras medidas lineares também, por exemplo, uma embarcação que vocês estivessem enxergando a polpa dessa embarcação, né? Essa medida aqui por fora, tá? Por fora do casco aqui, de um bordo a outro, é chamado de contorno. Contorno da embarcação. E essa distância aqui, ó, da parte mais profunda internamente da embarcação até aqui o limite do convés é chamado de pontal da embarcação. Então são algumas medidas lineares da embarcação que vocês têm que aprender. Banda. O que é banda de uma embarcação? A embarcação diz que ela está de banda quando ela está inclinada para um dos bordos. Tanto para bombordo, diz que está com banda para bombordo. Se estiver para boreste, está com banda para boreste. O que causa normalmente uma banda numa embarcação? A má distribuição de pesos a bordo dessa embarcação. Por exemplo, uma pessoa numa embarcação de esporte e recreio, né, que seja bem pesada, né, sei lá, tem seus 150 quilos. Quando ela sentar ali na cadeira do comando ali da embarcação, provavelmente, né, essa embarcação, dependendo da estabilidade dela, mais ou menos estável, ela vai pender para o bordo onde essa pessoa está sentada, né? Aqui, ó, embarcação, a pessoa senta desse lado, uma pessoa muito pesada. Essa embarcação, lógico, ela vai ficar com banda para boreste, nesse caso aqui, para o lado direito, tá? Banda para boreste. O trim. O trim já é no sentido longitudinal da embarcação, tá? A gente falou no sentido transversal, que é a banda, de um bordo para o outro. E no sentido longitudinal da embarcação, nós temos três situações. A primeira, embarcação em águas parelhas, tá? Ou conhecida como embarcação compassada, conforme está na apostila aí, ou trimada. Trimada, tá? É quando a embarcação está navegando, o calado avante, como é que pode cair numa prova? Com a condição em que o calado avante é igual ao calado a ré, diz que a embarcação está trimada ou compassada. Tá? Agora, uma segunda situação, a embarcação está abicada, tá? Abicada. Ou seja, ela está com o bico de proa mais enterrado na água, tá? Então está com trim avante, diz que essa embarcação está abicada. E o contrário, né? Quando a embarcação está com a popa, né? A popa mais afundada na água, diz que a embarcação está derrabada. Derrabada. Questões de prova, tá? E é tudo em relação ao calado. Como que vai cair numa prova? Uma embarcação, quando o calado a ré é maior que o calado avante, né, que está zero praticamente, né, qual o nome que se dá a essa embarcação em relação ao trim? Então, aqui no caso ela está derrabada. Quando o calado avante, afundou mais aqui, ó, é maior que o calado a ré, diz que a embarcação está abicada.
Borda livre de uma embarcação. Toda embarcação, quando ela é projetada, o engenheiro, né, o projetista dela, ele vai determinar um limite, tá? Um limite para que essa embarcação possa, né, de acordo com o peso que ela está transportando, ou vazia, ela possa flutuar mais ou menos, tá? Então, o limite, tá? O limite dessa linha, desse projeto aqui, a parte que fica aqui, ó, é a parte chamada de borda livre de uma embarcação, ou simplesmente BL, tá? Borda livre. Essa borda ela tem que ficar livre de quê? Obviamente da água. Nunca pode se molhar a borda livre, tá? Então, isso aqui é o limite estabelecido em projeto para que a embarcação continue navegando com segurança. Obras vivas e obras mortas. Obras vivas, toda a parte do casco que está submersa é chamado de obras vivas. Que está dentro d'água, chamado de obras vivas. E a parte do casco que está fora d'água é chamado de obras mortas. Só uma questãozinha de prova aqui. Uma das coisas que pode alterar o calado de uma embarcação, tá? Para avante, o calado aumentar na proa ou a ré, o que pode ocasionar? Um exemplo é a aceleração. A velocidade de uma embarcação pode alterar o calado da mesma, e altera, tá? Você percebe na prática que quando você sai com a embarcação, ela sai meio em águas parelhas. Se você acelera, tá? Ela costuma levantar o bico de proa, tá? Ela costuma levantar o bico de proa nesse momento de aceleração e depois ela vai baixando gradualmente, tá? Quando ela entra em planação. Então, o que pode alterar o calado de uma embarcação? A velocidade dessa embarcação. Uma das coisas, né? Além da distribuição de peso que eu já falei, a velocidade também pode alterar o calado dessa embarcação. Efeito de pesos altos numa embarcação. Tá? Sempre deve-se evitar colocar pesos altos numa embarcação, tá? Pesos fora. Quanto mais pesos você coloca aqui, quanto mais alto, tá? Esse peso é para a embarcação, mais instável essa embarcação vai ficar, tá? Vai se tornar mais instável ou menos instável conforme a altura desses pesos na embarcação. Então, questão de prova também, se você tiver que colocar cargas numa embarcação, né, embarcação de carga, você tem que colocar cargas nessa embarcação, você tem que fazer uma estiva. A estiva mais recomendada é aquela que começa aqui na meia nau da embarcação, tá? E na parte mais baixa da embarcação, aqui próximo à quilha, tá bom? Então, nunca começar colocando peso na parte de cima da embarcação, fora do centro de gravidade dela. O centro de gravidade muito alto pode ocasionar, deixar a embarcação sem estabilidade. A palavra peação de carga. A peação nada mais é do que você... a técnica, né, de fixar essa carga aqui através de cabos, né, de alguma coisa, a uma parte fixa da embarcação, tá? De forma que essa carga não se movimente durante a viagem, pode causar acidentes, tanto pessoais quanto danos materiais aí também. Então, o nome marinheiro para isso chama-se de peação. É uma técnica de fixação da carga a uma estrutura fixa da embarcação. Alguns tipos de nós eu coloquei na apostila, tá?
Eu coloquei apenas 3 tipos de nós, que normalmente são os que mais caem em prova, tá? O primeiro deles, o largue-guia. O largue-guia é considerado o rei dos nós, tá? O rei dos nós. E ele é usado para confeccionar uma alça de um espia em emergência. Aí já vem outra palavra aí meio estranha ao nosso vocabulário, espia. Espia nada mais é que os cabos utilizados, né, por embarcações de grande porte, para quê? Para atracar essa embarcação ao cais, tá? Então, aquele cabo grosso, aquela corda grossa que o pessoal conhece aí, aquilo é chamado de espias, tá? E uma alça de um espia, quando ela é mandada para o cais, para prender no cabeço do cais, aquela parte de metálica que fica fixa ali na estrutura do cais, tá? Ela tem uma alça. E essa alça, na extremidade da espia que vai para o cais, ela tem uma alça chamada de a alça da espia, tá? E essa alça ela pode arrebentar muitas vezes durante a manobra, né? O vento está muito forte, o cabo já está meio coçado ali, já está meio prejudicado, tá? O rebocador puxou de uma forma diferente, com mais força, então essa alça ela pode arrebentar durante uma manobra de atracação ou desatracação. E a forma mais rápida e eficaz de confeccionar uma alça dessa em emergência é o laje-guia. Esse nó que é dado, tá, na extremidade do cabo para substituir essa alça, tá? E a vantagem dele é que ele pode apertar até quase que estourar o nó e depois ele é retirado, né, desfeito esse nó com facilidade, tá? Então, laje-guia, o rei dos nós. O segundo, o nó direito, é o cabo para emendar, é o nó dado para emendar cabos de mesma bitola, ou seja, mesma espessura, tá? Então, usado para emendar cabo de mesma bitola, nó direito. O nó de escota já é o contrário, é para emendar cabo de bitolas diferente. Eu tenho um cabo mais grosso e um mais fino, eu quero emendá-los, eu vou utilizar o nó de escota. E por último, a volta do fiel, que é o nó mais utilizado a bordo, tá? Volta do fiel. Então, se cair qualquer um desses nós na prova, facinho.